Oi, eu me chamo Tamires. Esse é o primeiro vídeo do canal. Não fiz roteiro nem nada, só liguei a câmera e vou falar um pouco sobre mim, sobre como eu cheguei até aqui e por que a gente vai seguir por aqui. Bom, hoje eu sou uma pessoa transformada, tenho uma rotina fitness, vamos dizer assim. Eu tive uma reeducação alimentar, já perdi 15 quilos de gordura, ganhei 10 e pouco para mais de massa magra. Hoje, meu pensamento é outro, mas nem sempre foi assim. Há uns 6 anos, eu comecei a comer exageradamente. E conforme a gente vai entrando na vida adulta, a gente vai sofrendo, vai passando por pressões, ganhando responsabilidades, e com isso a gente tende a buscar um meio de escapar de tudo isso. Muitas pessoas, assim como eu, é na comida, ou era na comida. E começou de forma simples, começou a beliscar, depois começou comida gordurosa, tipo, besteira, sabe? Pipoca, bolacha, essas coisas. A ponto de eu não estar mais comendo comida normal, comida saudável. E isso foi por bastante tempo. Foi coisas simples que a gente não percebe, mas que vai acumulando, acumulando, que vai te levando a um limite. E o meu limite foram 90 quilos. Há um ano, mais ou menos, eu cheguei a 90, quase 90 quilos. Eu me vi extremamente gorda. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês. Eu cheguei nesse estado. E mesmo já treinando, porque já faz uns 3, 4 anos que eu treino, só que 2 a 3 anos foram fuleiragem, praticamente jogado no lixo, porque não digo jogado no lixo, mas foram em vão, porque eu não treinava pra valer, sabe? Só ia na academia, treinava, e depois compensava com comida e tal. E nisso foi se passando, eu não fazia dieta e tal. Teve até um tempo que eu parei de comer. Eu tive um episódio de depressão profunda, onde eu passei uma semana praticamente fazendo uma refeição no dia, praticamente não bebia água e foi isso, me afundei bastante. Mas depois com a ajuda dos familiares, amigos, eu comecei a voltar e tal. Mas isso já faz um tempo. Aí eu cheguei nos meus 90 quilos e eu disse, não, aqui é o meu limite. A gente sempre sabe quando a gente chega no nosso limite, assim, onde tá, para. Tá bom de parar. Tem que fazer uma coisa. E eu pensei, o que eu posso fazer para mudar a minha vida? Porque eu não quero continuar assim. Eu tinha compulsão alimentar. Tinha não. Eu tenho, mas antes eu tinha episódios de compulsão alimentar recorrentes. Significativamente. Eram significativos. Perdão. E eu pensei, como eu vou conseguir mudar a minha alimentação, focar num estilo de vida que eu não tenho costume, nem me imaginei ter, para chegar aonde eu quero chegar, mas com tanta dificuldade. Nesse meio tempo, eu conheci alguém que mudou drasticamente a minha vida, me fez ser uma pessoa que eu nunca imaginei ser, uma pessoa melhor. E vocês devem estar se perguntando, nossa, que essa pessoa é um personal? Não. Calma, a gente chega lá. Mas essa pessoa foi Jesus. Vai fazer um ano que eu me batizei, eu me converti também. Claro, né? Obviamente, perdão. E não vou te dizer que não teve nada a ver, porque acabou o flash. Não vou te dizer que não teve nada a ver, porque teve tudo a ver com Jesus.
Eu consegui curar algo. Jesus curou algumas coisas em mim, quer dizer, bastante coisa, muitas coisas. E ele foi o meu maior aliado nesse processo, porque sempre que eu não tinha forças, sempre que eu achava que eu não ia conseguir, ou sempre que eu caía, saía da rotina, da dieta e ficava me culpando por isso. E achava que não valia mais a pena voltar ou continuar. Jesus sempre estava ali comigo, sempre me inspirou, sempre me motivou, sempre me ajudou e sempre esteve comigo. Então eu pensei, o que é que eu posso fazer para mudar meu corpo, mas de uma maneira que eu possa sustentar? Porque a gente vê várias pessoas, né, fazendo, eu vou fazer uma dieta de tal coisa, ou uma dieta disso e isso, vou passar 30 dias só fazendo isso e isso. Vai funcionar? Por um certo período de tempo possa ser que funcione. Mas a longo prazo, aonde você vai carregar por muito, muito tempo, não funciona. E o que a gente tem que fazer é uma reeducação alimentar, que foi o que eu fiz. Passei por nutricionista? Não. Eu, com o pouco conhecimento que eu tinha, comecei a pesquisar mais, estudar mais sobre o assunto, e com o que eu tinha, eu disse, não, vou fazer isso. Aí comecei a me alimentar mais saudável, diminuir a quantidade de comida, a beber bastante água, me esforçar nos treinos. Tive um personal que me ajudou muito nos treinos e tal. Passou vários treinos tops e me ajudou com questões físicas mesmo. E com isso a gente começou, tal. Foi seguindo, foi seguindo. Passei acho que uns 4 meses sem ver resultado na balança, mas meu corpo estava mudando. A gente se olhava, eu me olhava no espelho e via, nossa, alguma coisa mudou, mas eu não consigo te dizer exatamente o que mudou. Tipo, as roupas estavam mais folgadas, tipo, o peso não mudou, mas as roupas estavam mais folgadas, eu sentia minha pele mais firme, meu corpo mais firme, algumas áreas do meu corpo tinham afinado. E no início a gente fica naquele estigma, balança, 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 se não estiver baixando. Mas o que estava acontecendo era, eu estava perdendo gordura e ganhando massa magra, porque meu percentual de gordura era bem alto. E então eu fui ganhando massa magra, que foi compondo o peso de gordura que eu estava perdendo. Então na balança não mudava muito. Mas na nossa cabeça isso não entra rapidamente como a gente queria. Como eu queria. Perdão, tá falando assim em terceiro. Chazinho, que também é muito importante. É muito bom. O chá me ajudou bastante, porque sempre que eu tava com vontade de comer alguma coisa muito doce, tipo assim, eu já tinha comido coisa doce, mas queria comer uma coisa doce. Então, ou um chá, ou um café com bastante adoçante. Primeira dica para vocês. Tá com muita vontade de comer doce? Café com bastante adoçante. Ou um chá com bastante adoçante. Mas eu sempre tentei incluir um docinho que fosse, tipo, ou diário, ou na semana e tal, e fazer uma refeição livre na semana. Mas, quando eu tinha vontade de comer alguma coisa, eu comia. Só não exagerava. E eu acho que isso, eu acho, falando com propriedades do que eu passo, do que eu passei, que essa é a parte. Achei que não estava gravando. Eu acho que essa é a parte importante do processo, porque nosso corpo muda antes da nossa mente. Mas para o nosso corpo continuar mudando, a nossa mente tem que ter mudado. Não sei se fez sentido para vocês, mas isso ao longo do processo fez muito sentido para mim. Então, comecei nessa parte e tal. Na metade do caminho, eu fui vendo o peso abaixando, me desapeguei da balança. E com relação aos episódios de compulsão alimentar, diminuíram, mas não sumiram. Então, teve épocas, principalmente na TPM, claro que tem outros períodos, mas principalmente na TPM, eu me descontrolava bastante e me acabava me culpando por comer demais.
e depois queria compensar. Tipo, eu vou tirar uma refeição, ou eu vou treinar mais, ou vou fazer um jejum de 12 horas, 8 horas, para compensar. E isso foi pesando mais na minha cabeça do que no meu corpo. Porque apesar de parecer bobo, a culpa na nossa cabeça, ela, conforme a gente vai alimentando, ela vai crescendo até um ponto de chegar de eu não querer comer mais nada de besteira para não agravar mais a minha culpa. Isso também me pegou no meio do caminho. Isso também me fez mal. Mas o que eu aprendi é que uma escapada, vamos colocar assim, entre aspas, uma fugida da rotina, não anula o processo. É igual um erro no processo, no caminho. Não apaga seu processo, não anula suas conquistas. E a gente nem deve estar se culpando com isso. É igual a nossa vida na caminhada cristã. Não é porque a gente cometeu um pecado que isso vai anular os nossos esforços. Porque a gente vai continuar pecando. Mas o importante é a gente focar no caminho, na caminhada com Cristo. E eu sempre relaciono muito a caminhada com Cristo com a minha rotina, com a alimentação. Porque se parecem muito. A gente acaba caindo em compulsão alimentar, ou nem compulsão, né? Tipo, eu tô falando muito essa palavra, mas às vezes nem é isso, às vezes é só um episódio, você tá se sentindo triste, ou ansioso, ou só quer fugir de um problema que você tá passando, ou só quer, sabe, extravasar mesmo e acaba fazendo isso na comida. Mas isso é normal, a gente querer fugir da nossa realidade, dos nossos problemas e responsabilidades. Mas há outros meios. Não precisa ser na comida. Tipo, a gente pode praticar um exercício físico, se cuidar, fazer um dia de spa, lavar cabelo, fazer unha, sobrancelha, essas coisas. Uma caminhada, uma oração, uma conversa com Deus, sair para espairecer a mente. Tipo, não precisa necessariamente ser na comida, porque a gente, desde criança, acho que a gente foi estimulado a acreditar que a felicidade sempre vem da comida, né? Eu não tô falando de todo mundo, mas só, tipo assim, algo que eu penso, que não, talvez não seja verdade, mas algo que eu realmente acredito que possa ser uma das influências, algo que influenciaram a gente. E agora vem a segunda dica. Fuja dos gatilhos. Tipo, eu tô estressada, vou comer um docinho. Deixa o docinho longe, meu Deus, deixa o docinho longe nesse período onde você sabe que você tá mais sensível para cometer deslizes. É como, vou associar de novo, na caminhada cristã. Deus fala pra gente fugir do pecado e não ficar brincando com ele. Assim como eu vou falar pra você agora, se você sabe que você tem alguma coisa que vai fazer você sair da dieta, fuja dela. Não necessariamente você precisa parar de comer para sempre, mas evite, não tenha por perto. Porque se a gente tem algo mais fácil, algo que está assim disponível para a gente o tempo todo, uma hora a gente cai. Então é melhor não ter por perto. E terceira dica, a terceira dica, que engloba nisso aí também, é fazer outras coisas que te deem prazer. O prazer que você busca na comida, ela pode ter, ela pode não, ela está em outras coisas, tipo em se cuidar, que automaticamente já influencia na sua autoestima, que vai te ajudar a se sentir mais bonito e tal. Fazer uma caminhada, orar, fortalecer a sua fé cristã, coisas que vão saciar esse prazer que a gente busca rápido, essa dopamina, eu acho, barato, que também é em celular. Então, assim, foram várias coisas que foram me atrapalhando no processo, mas que toda queda foi um aprendizado. Bom, o celular descarregou, acabei de colocar para carregar.
E para não deixar esse vídeo mais longo do que já tá, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, o resumo. Eu tive que passar por muita coisa para mudar a minha mentalidade sobre a vida, sobre rotina, relacionamentos, mas principalmente o foco desse vídeo, o relacionamento com a comida, que foram péssimos. Eu tinha uma rotina horrível durante 6 anos, ainda estou lutando para mudar. E o que piora foi o fato de minha infância e adolescência ter sempre ter sido magra, relativamente magra. Vou até colocar uma foto aqui. Bom, esse era meu corpo na minha adolescência, com os meus 17, 18 anos. E, como eu já expressei durante esse vídeo inteiro, foi só ladeira abaixo nesses últimos anos. E o que eu vou falar para vocês é que a gente vai passar por vários processos e várias fases na nossa vida. A gente vai ter que errar para poder aprender, na maioria das vezes. Mas o importante é a gente não desistir e continuar. Eu falei muitas vezes tentando acertar no emagrecimento. E o que eu posso dizer para vocês não é porque eu fiz sozinha, praticamente sozinha, que vocês precisam fazer também. Existem vários profissionais da área da saúde que podem ajudar vocês com isso, nutricionista, médico, psicólogos, psiquiatras. Não passei por muitos deles, mas enfim. O apoio também dos familiares é importante. Você tem com quem contar. Eu sempre contei com Deus, a minha família também, mas acima de tudo eu contei com Deus. E é isso que eu tenho a dizer para vocês. Passei por momentos difíceis, longos, mas hoje eu tô aqui, em 2026, num ano, focando no processo de emagrecimento. Perdi mais de 15 quilos. Não estou com o físico que eu queria, mas eu estou assim atualmente. E pretendo melhorar muito. Seguir agora é só marcha no progresso. E eu quero continuar aqui com vocês. Focar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho do que é o processo e tal, que eu passo. E se você gostou, se você passa pela mesma coisa, coloca aí embaixo sua história e a gente vai se entrosando. Eu vou conversar com você e a gente vai trocando dicas de como a gente pode conseguir focar nesse progresso. A disciplina que a gente desenvolve é algo bem difícil de se construir, mas a gente consegue. De forma natural. Porque todo o meu processo foi natural, não usei nenhum remédio. Sem julgar quem usa, arroche, se você precisa. Se você acha que precisa. Se você acha que precisa, não. Se você precisa e tem condição, arroche, minha filha. É marcha no progresso. Mas eu sempre tive algo dentro de mim, o orgulho, o ego da pessoa, quando diz eu vou fazer e vou fazer desse jeito. Não tem nada que mude. E foi desse jeito aí. Foi pelo caminho mais difícil na minha cabeça pra mim. Então, é isso. Obrigada por me escutar. Desculpa pelo vídeo ser enorme. Não sei se eu consegui expressar bem o que eu queria expressar. Mas se você me entendeu, pela forma como eu falei, se você entendeu o que eu quis dizer, eu quero te dizer que você não tá sozinho. Que você tem várias pessoas passando pela mesma coisa que você. Que sim, é muito difícil. Mas você consegue. Você tem potencial, você tem força, você tem garra. Você só precisa e para de pensar no resto e só foca em você. Vai com tudo. E é isso. Tchau.